Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu vou explicar para vocês hoje a parte 3 de equações de segundo grau, certo? A parte 1, lembra? Vocês viram a diferenciação entre equação de segundo grau e de primeiro grau. Para ser de segundo grau, obrigatoriamente tem que ter o x ao quadrado. Vocês aprenderam a identificar a variável a b e a c, e no caso aqui a gente tem a e a c, certo? Lembra que o A tinha o x ao quadrado, o B era do ladinho do x e o C era o número sozinho, certo? E a gente conseguiu ver na aula 2 esse primeiro caso de resolução de equação de segundo grau incompleto. Lembra? Então, para resolver esse aqui, até aqui tem um exemplo, que foi o mesmo que eu dei para vocês lá na outra folhinha, ó, letra de um lado e o número para outro, né? Aí faz a raiz quadrada porque é o oposto da potenciação. E aqui a gente vai resolver essa primeira equação juntos, tá, galera? Então aqui, ó, x vai ficar para um lado, número vai ficar para o outro. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado igual. Como o menos 121 está antes do igual e ele precisa ir para depois do igual, ele vai ir positivo lá para o outro lado. Certo? Aí agora eu tenho que tirar este quadrado daqui. Para eu tirar este quadrado, o que que eu uso? Eu uso a raiz quadrada deste outro lado aqui, certo? Ó, e agora eu resolvo a raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 121? 11, né? Porque 11 vezes 11 é 121. Só que pode ser 11 positivo e pode ser 11 negativo. É bem importante, pessoal, que vocês entendam que equações de segundo grau normalmente têm dois resultados. Não necessariamente os dois iguais, como nesse caso, tá? Mas a gente já tá vendo que equação de segundo grau tem dois resultados. Nessa folhinha, pessoal, a gente vai aprender a resolver o segundo caso de equações de segundo grau. Ou seja, aquela equação de segundo grau que tem o A, porque está do lado do x ao quadrado, e tem o B, porque ele está do lado do x. Lembra que não tem o número sozinho, que nem aqui, ó? Aqui eu tenho o número sozinho antes do igual, né? E aqui eu não tenho o número sozinho antes do igual. Aqui a prof errou, eu já vou arrumar, tá? Aqui a prof não colocou o x. Então, galera, como que a gente resolve uma equação de segundo grau que tem a variável a, ou seja, tem o x ao quadrado, sempre tem que ter, e o x, tá? Que seria a variável b. Então, aqui, ó, eu coloquei aqui no meu caderno. O que a gente vai fazer, pessoal? Para a gente entender como resolver, a gente vai ter que entender uma coisa. Esse x ao quadrado, lembra que tem o 1 aqui, né? Tá? Então, esse x ao quadrado é a mesma coisa que 1 vezes x, certo? Menos 5 vezes x. Certo? Igual a zero. Por que a prof fez isso? Para vocês entenderem o próximo passo, tá? A gente está fatorando o x ao quadrado. Isso a gente já viu o outro ano, vocês sabem fazer, tá? Pelo menos com alguns eu vi, uma das turmas eu vi. Então, o que a gente fez? A gente abriu essa equação, a gente fatorou ela. Por que eu botei x vezes x? Porque aqui é x ao quadrado. Por que eu botei só um x aqui? Porque aqui só tem um x, né? Muito bem. Então, agora, galera, como é que a gente vai resolver isso? Certo? A gente vai ver o que tem. Aqui eu tenho um termo e aqui eu tenho outro termo aberto, né? É um menos 5, tá? Enfim, esse menos tinha que estar aqui assim, certo? Aqui eu tenho um termo e aqui eu tenho outro termo. Agora, vocês precisam pensar, o que este termo tem em comum com este termo? Tem o número 1 aqui neste segundo termo? Não. Certo? Tem o número 5 no primeiro termo? Não. Então, não é igual, não é comum. Tem x no segundo termo? Tem. Quantos? Um só. Então, eu coloco esse x aqui. E o que sobrou, galera, eu coloco dentro dos parênteses. Isso vocês vão lembrar também da prof explicando lá no ano passado, certo? Disso aqui, ó, se eu coloquei um x aqui fora, vamos riscar o x que eu coloquei ali fora. O que sobrou? Sobrou um x. Não precisa escrever o 1, tá?
E agora, se esse x eu coloquei aqui fora, que era o termo em comum, o que que sobrou aqui, ó? O menos 5, certo? Então, aqui eu tenho uma equação de segundo grau, eu fatorei ela, ou seja, eu abri ela, aí eu vi o que que era de igual. O que tinha de igual eu coloquei aqui fora, e o que sobra eu coloquei dentro do parênteses, certo? Lembra que aqui tem uma multiplicação, beleza? Então, agora, pessoal, o que que a gente vai ter que fazer? Aqui, vocês têm que pensar o seguinte, ó. Esse termo, tá? Pode ser igual a zero. Então, o x pode ser igual a zero, porque aqui é uma multiplicação. Aqui é de fatorar, tá? Então, um termo pode ser igual a zero, mas este outro termo aqui também pode ser igual a zero. Certo? Um valor de x eu já encontrei, lembra que a equação de segundo grau tem dois valores? Então, um valor de equação de segundo grau eu já achei, que vai ser, o x vai ser igual a zero, e agora eu preciso resolver essa pequena equaçãozinha de primeiro grau aqui. X para um lado, número para o outro. Este é o segundo resultado da equação de segundo grau. Certo? Parece confuso, mas a gente vai conseguir fazer agora. Então, vamos para esse outro aqui, ó. Vamos para esse de cima. O que que eu tenho aqui, ó? 9x ao quadrado menos x igual a zero. Então, vamos fatorar isso aqui. Ó, 9 vezes x, porque são 2, né? Tá vendo 2 ali? Menos, lembra que tem um 1 aqui, tá? Também não precisa colocar o 1 ali embaixo, tá, galera? Igual a zero. Aí agora, o que que eu vou fazer? Fatorar. Não, fatorar eu já fatorei, desculpa. O que que eu vou fazer? Eu vou ver o que que eles têm em comum. O que que este primeiro termo tem em comum com este daqui? X, né? Então, 1x aqui. E o que... Tira, né, ele. E o que sobra... Vai, agora vai dar confusão aqui, né? E o que sobra vai para dentro dos parênteses. Esse menos tá aqui. Mas aqui tem o número 1, lembra? Então, vai ficar menos 1. Igual a zero. Aí, lembra o que a prof fez depois? Um x sempre vai ser igual a zero. Um x sempre vai ser igual a zero. Mas eu tenho que resolver essa pequena equação de primeiro grau aqui que ficou. Lembra como é que a gente fazia? 9x igual este menos 1 vai para cá, mais 1. Ai, ficou bagunçado, galera, desculpa, tá? Isolo o x, este número continua aqui, e esse que está multiplicando passa aqui para baixo, dividindo. E eu cheguei nos dois resultados da equação de segundo grau. Vamos para esse outro caso aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos fatorar, né? Primeira coisa, lembra ali, ó, fatorar. Então, a gente vai abrir a equação. 3 vezes x menos 10 igual a zero. Ó, pessoal, aqui a gente fatorou, mas o que que faltou aqui, tá? Que a prof esqueceu de colocar. Aqui vai um x, ó, galerinha, porque é o segundo caso, tá? A prof não colocou o segundo caso ali, ó, tá? Então, vamos lá. Aí, feito. Então, 3 vezes x, tá aqui, menos 10 vezes x. Tem um pontinho ali. Aí, agora, o que que a gente vai ver, galera? O que que tem em comum entre este termo e entre este termo? De novo é o x. Vocês estão percebendo que é sempre a mesma coisa? Aí, a gente só risca aqui para não se perder, tá? Se vocês quiserem, né? Senão pode fazer direto. O que que sobrou deste primeiro termo? 3x. E o que que sobrou deste segundo termo se eu risquei o xzinho que eu coloquei ali? O número 10.
Aí, de novo, né, galera? Um x, um termo é igual a zero, x é igual a zero. E o que tá aqui dentro, aí eu vou resolver como uma equaçãozinha de primeiro grau lá do ano passado. Deixo o 3x de um lado, este menos 10 pula para o outro positivo. Lembra quando troca de lado, né? Que pulava o muro, lembra que eu falava para vocês? E agora isolo o x, copia este número e esse que está multiplicando passa dividindo aqui. Certo, galera? Então, essa é a forma de resolver a equação de segundo grau, o segundo caso, as incompletas, pessoal. É bem importante que vocês façam elas com bastante atenção e cuidem dos sinais, pessoal. Se não entendeu, volta, assiste de novo o vídeo, dá uma parada. Quando vai fazer os exercícios, eu vou gravar um vídeo só para o exercício 3, tá? Que ele é um pouquinho mais complicado. Um beijo bem grande e até mais!